Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos à Universidade para Todos. Na aula de hoje, na aula de Química de hoje, nós iremos falar um pouquinho sobre ácidos e bases. E na aula de hoje, a gente vai estar utilizando também o PhET, que é um simulador de experimentos. Então, vocês entrem aqui no site www.petcolorado.edu, tá bom? E aqui embaixo vocês vão clicar em Chemistry, tá? Para você poder rodar esse experimento que a gente vai ver hoje. Existem vários experimentos, várias simulações, vocês vão observar, tá? Lei de Coulomb, concentração, soluções ácido-base, que é o tema da aula da gente. Então, a gente vai clicar aqui e vamos começar a interação da aula de hoje, tá bom? Como nós iremos falar um pouquinho das soluções, né? Falar um pouquinho do meio, né? Em que se encontram as moléculas, né? Arranjadas presentes as moléculas. Então, como isso tudo acontece? Como eu tenho um meio ácido? Como eu tenho um meio neutro? Como eu tenho um meio básico? Tudo isso é muito simples e muito fácil de compreender. Primeiro, vamos falar um pouquinho da água. Se nós formos parar para analisar, a água, ela possui, né, um caráter anfótero, que significa dizer que a água, dependendo do meio, pode se comportar como base e como ácido, né? A gente sabe dessa característica da água. E nós sabemos também que a presença de água faz com que tenhamos um pH neutro, né? Por isso que nós consumimos, né? Ingerimos, na verdade, tanta água no nosso dia a dia. Então, aqui, gente, aqui tem água, né? E aqui uma lente de aumento para que a gente possa observar as moléculas de água presentes nesse meio. Então, o que é que nós temos aqui, né? Um litro de água, né? Especificamente, o que é a água? São moléculas de H2O, como vocês estão vendo nessa reação química aqui. Nós temos o H2O, né? Duas moléculas de H2O no meio, por exemplo, elas podem formar H3O+, que são essas espécies aqui em laranjinha que vocês estão observando, e a espécie OH-. Então, através de duas moléculas de água, é possível obter H3O+, e OH-, por exemplo, né? Da combinação dessas moléculas. Isso faz com que tenhamos tanto no meio a presença de íons H3O+, que são cátions, que a gente costuma falar, né? E também OH-, que tem a ver com ânions, já que tem carga negativa. No entanto, o conceito de ácido e base que nós vamos falar na aula de hoje está associado à presença de hidrogênio em excesso na molécula, o que nós chamamos de, nesse caso, o H3O+, como por exemplo o H3O+, aqui, de ácido, porque esse hidrogênio a mais que está presente na molécula de água, né, que deveria ser H2O, ele tem uma facilidade muito grande de estar saindo dessa molécula. Esse hidrogênio, né, a mais, ele pode sair com facilidade. Isso de acordo com os conceitos e princípios de Arrhenius, de Bronsted, Lowry, tá? Para vocês terem um conhecimento de que ácidos são espécies doadoras de H+. E bases são espécies, na verdade, que podem ser classificadas como formadas por OH-, no caso, né? Como vocês podem observar na água, de acordo com o princípio de Arrhenius, ou a gente pode considerar que as bases têm a capacidade de receberem H+ do meio, e por isso, portanto, de acordo com o princípio de Bronsted, a gente teria a possibilidade aí de captura de átomos, né? Então, as bases, elas têm a facilidade de ganhar, na verdade, de arrancar átomos mais próximos, já que são ânions, né? Que tem excesso de elétrons, tem facilidade de arrancar de fazer novas ligações químicas para poder
estabilizar. No caso do H3 ou mais, né, é o caso da água, isso confere acidez, já que a presença do hidrogênio ela pode variar dependendo do meio. Esse hidrogênio, esse H+, né, ele pode sair dessa molécula. Tudo bem? Então, ácidos tendem a doar H+ para o meio, de acordo com o princípio de Bronsted-Lowry, de Arrhenius, tá bom? E, de acordo também com o princípio de Arrhenius, as bases são formadas por OH-, né? Na verdade, o OH- é um tipo de base, existem vários outros, tá bom? E não esqueça de que as bases têm a capacidade de arrancar elementos que estejam nos seus arredores, que têm uma capacidade de sair com facilidade também. Por quê? Porque as bases se comportam geralmente como ânions, ou possuem uma carga acentuada, uma carga negativa, que indica excesso de elétrons, ou simplesmente tem elétrons ali desemparelhados, elétrons a mais sem formar ligação química. O caso, por exemplo, do nitrogênio, quando forma 3 ligações, ele fica com um parzinho de elétron isolado, então por isso se comporta como base. É o caso da amônia, né? A gente vai aprofundar melhor nas próximas aulas. Então, galera, observem aqui que se eu pegar um pH-metro e colocar dentro de 1 litro de água, eu vou observar que o pH gira em torno de 7. O que isso significa? No meio aquoso, né, só tem água presente disponível naquele meio, é possível que a gente observe que a mesma quantidade de cargas positivas de H3 ou mais, de ácido, comportamento ácido da água, se iguala ao comportamento básico do OH- no meio. Então, as cargas, elas meio que se cancelam, né, em termos de que positivo neutraliza negativo. E por isso, o pH é neutro. A gente costuma dizer que o pH atinge a neutralidade. O pH é 7, tá bom? Então, pessoal, muito interessante a gente observar isso, tá? Agora, pensem um pouquinho, vamos lá. Numa situação diferente, vamos pensar numa situação onde só tenhamos aí a presença, né, de um ácido na água, por exemplo, né? Se a gente pegar um ácido, vamos falar do ácido clorídrico, que é o HCl, por exemplo, que é muito conhecido aí, tá? Na química e nos exercícios de química, tanto do Enem quanto do vestibular, por exemplo, você vai observar a presença, as abordagens sobre os ácidos como o ácido clorídrico. Então, o ácido clorídrico, ele só é ácido, a gente só chama de ácido clorídrico. Por quê? Porque o hidrogênio ali naquela molécula, ela tem a capacidade de sair com facilidade, porque o cloro que está fazendo ligação química com esse hidrogênio arranca ali, desloca, na verdade, a nuvem eletrônica para si, fazendo com que o hidrogênio, que já tem poucos elétrons ao seu redor, fique ainda mais deficiente em elétrons e, com isso, tenha facilidade de sair tranquilamente da molécula. Então, gente, aqui nós temos, vamos botar aqui um ácido HA, tá? Só para a gente poder relacionar. E o meio em que esse ácido vai estar é o meio aquoso, porque a gente prepara uma solução desse ácido, tá? Uma solução é composta de soluto e solvente. O solvente universal que a gente conhece é a água. Então, se nós prepararmos esse tipo de solução, a gente vai observar o que especificamente? Que numa reação química de equilíbrio ácido-base, né, o hidrogênio ele vai ser capturado pela água. Ou seja, de uma certa forma, eu vou ter um cátion e um ânion. O cátion seria formado pelo excesso de hidrogênio, que seria, na verdade, o que confere acidez ao meio. Então, nós teríamos aqui, gente, o H3 ou mais, já que a água capturaria o hidrogênio do ácido, que é facilmente removido. Então, teríamos aqui moléculas de H3 ou mais e teríamos a presença de A- também no meio, se formos parar para analisar, não é, galera? Porque o A- faz parte do ácido. Então, o ácido deixa de ser ácido agora, né? E devido à sua solvatação, que é um fenômeno em que a água ela arranca, né? Ela está ao redor da molécula do soluto e ao mesmo tempo pode interagir com essa molécula, como por exemplo capturando hidrogênios. Então, o meio aquoso faz com que haja essa possibilidade aqui de que eu tenha várias formações de H3 ou mais e A- no meio.
No entanto, se nós formos a colocar aqui, ó, o pH-metro, por exemplo, que é, na verdade, o instrumento de medição do pH, nessa solução, 1 litro de uma solução ácida, nós vamos ver a presença de H+ no meio, que sobrepunha, né, a possibilidade de neutralidade. Eu tenho aí várias moléculas laranjinhas, né, gente? H3 ou mais, né, presentes no meio, que estarão conferindo um pH menor do que o neutro. Significa dizer um pH menor do que 7, o pH menor do que a água pura. Então, a gente costuma dizer que esse meio é ácido, porque o pH se concentra em 2, ou seja, menor do que 7, o pH é ácido, maior do que 7, o pH é básico. Igual a 7, o pH é neutro. Tudo bem? Então, nessa solução, nós vamos ter íons H3 ou mais. Por esse motivo, nós vamos ter aí a formação desses íons e isso confere uma acidez ao meio, porque todas as moléculas de água vão tender a arrancar esse hidrogênio aí, tá bom? Então, o que é que nós temos aqui agora, galera? Vamos para uma situação diferente. Vamos agora imaginar uma base. Uma base geralmente é formada por obviamente um ânion, né? E esse ânion vai estar ligado a um metal. Na grande maioria das vezes a gente costuma dizer que esse comportamento básico aí é muito característico dos hidróxidos, por exemplo, né? A gente fala que o conceito de Arrhenius traz essa perspectiva de que bases são formadas por OH, mas não são formadas apenas por H. Existem bases que são formadas por ânions que não são OH. Por exemplo, Cl- é uma base. Por exemplo, a amônia, NH3, né, não tem carga, mas é uma base. É uma base que a gente costuma chamar de base de Lewis, porque Lewis diz: sempre que uma determinada molécula ou um átomo tiverem um excesso de elétrons, eles vão se comportar como bases e, no entanto, vão tender a capturar átomos, né, deficientes em elétrons. Por quê? Porque as bases já estão com excesso. Então, para que se estabilize, né, para que tenda um abaixamento de energia, é preciso que esses elétrons sejam compartilhados com outro átomo. Então, por isso que as bases geralmente têm um excesso de elétrons para que seja, assim, por fim, né, necessariamente capazes de formarem novas ligações e se estabilizarem. Já os ácidos não, eles têm H3O+, então aí já fica diferente. Por quê? Porque aí nós vamos ter um cátion, né? E aí, para se estabilizar, é preciso que esse hidrogênio ele saia, né, dessa molécula para que ela se neutralize. Então, nós temos aí um comportamento de excesso de hidrogênio. Excesso de hidrogênio a gente chama de ácido na grande maioria das vezes, né? Excesso de elétrons na molécula, né, sendo ela um ânion ou sendo ela uma molécula com pares de elétrons isolados que não formam ligações, também chamamos de bases, são possivelmente bases. É o caso da água, que tem um comportamento básico porque possui 2 pares de elétrons desemparelhados, sem formar ligações químicas, tá bom? E nesse caso aqui, gente, muito simples, o que é que nós vamos ter? Nós vamos ter que, se eu tenho uma base formada por um metal e o OH, eu vou ter o metal como um cátion, porque os metais têm a capacidade de doar elétrons, já que o seu raio é grande demais, né? Lembra que a gente viu nas aulas de tabela periódica? Não esqueçam, por favor, tá bom? E OH-, gente, por quê? Porque principalmente o OH-, de acordo com Arrhenius, além de ser um ânion, se comporta geralmente como uma base sempre. Então, existe um excesso de OH- aqui no meio, ou a presença, simples fato de ter a presença desse OH- já faz com que, provavelmente, nós tenhamos um meio básico. E observem que esse meio básico, ele concentra um pH acima de 7, ou seja, acima da neutralidade eu tenho um pH básico. Abaixo da neutralidade eu tenho um pH, né, obviamente, ácido. Então, é basicamente isso, pessoal. Agora, só para recapitular com vocês, tá? Existem bases que não têm ânions, que não são ânions necessariamente. Por isso que eu coloquei esse exemplo aqui para vocês. Ó, o B significa uma base. Essa base, por exemplo, gente, ela pode ser a amônia que você conhece, a amônia mesmo que você pode comprar no mercado, inclusive para atingir os pelos da pele, né? Então, na molécula de amônia,
nós vamos ver aqui a estrutura de Lewis, né? Ou seja, de que forma os elétrons estão distribuídos nessa molécula de amônia, nós vamos observar que na molécula de amônia eu tenho aqui uma ligação com hidrogênio, 2, 3 e um par de elétron que não está fazendo ligação química, mas está presente ali. Esse par de elétron vai fazer com que a amônia se comporte como base, ou seja, que a amônia tenha a capacidade de alcançar, ou seja, de alguma forma, né, formar uma nova ligação com um átomo que não tenha tantos elétrons assim, que seja deficiente. Essa capacidade de formar uma nova ligação por ter um excesso de elétrons aí, sem fazer ligação, por exemplo, excesso não, que ele está na quantidade certa, mas por ter disponível aí um par de elétrons, faz com que a amônia, por exemplo, se enquadre aqui nessa situação de base que não é um ânion, tá? Então, por quê? Porque a molécula de amônia é uma molécula neutra, né? Não tem uma carga negativa, tá? Então, com isso, é possível observar que vai haver a possibilidade aqui de que essa molécula capture hidrogênio da água e a água ela se torne OH-. Então, nesse sentido, a presença aqui do meio aquoso conta muito para que o pH seja básico. E por isso o pH gira em torno de 9,50 ali acima de 7. Tá bom, pessoal? Então, recapitulando, quando eu tenho um pH neutro, quando eu tenho água, por exemplo, né? Quando eu tenho água, quando a concentração de uma carga positiva for igual à carga negativa, em termos aí, né? Nesse sentido, no caso da água. Mas especificamente se trata da água, tá bom? Ah, mas uma pergunta. Se eu misturar o ácido com a base, o que vai acontecer com o meio? Porque o ácido tem um pH menor que 7 e a base tem um pH maior que 7. Dessa mistura, o que eu vou obter? Um composto, obviamente, um meio neutro. Por quê? Porque a base, né, se eu tiver na mesma concentração que o ácido, eu vou ter aí a possibilidade de neutralizar, né? Então, quando nós tivermos um acidente, obviamente, seja ele qual for, com um ácido, é possível que, utilizando uma base, a gente consiga neutralizar aquela situação, né? Isso diminui a eficácia do ácido, por quê? Porque são formadas novas moléculas estáveis, sem carga, e com isso a gente tem um meio neutro, né? Já que a presença ali de formação de molécula de água no final desse processo, né? Geralmente, a reação de ácido mais base resulta em um meio neutro, graças à formação de sal e água, tá bom? Então, quando eu tenho uma reação de neutralização, tá? Reação de neutralização, ela está relacionada a isso, pessoal. Observem que, numa reação de neutralização, eu vou ter um ácido, como por exemplo o ácido clorídrico, que tem aí uma característica de eliminar esse hidrogênio com facilidade, e uma base aqui que a gente conhece, uma base de arrênios, o hidróxido de sódio, que juntamente com esse ácido vão formar cloreto de sódio e água. Isso é uma reação de neutralização, tá bom? É uma reação ácido-base, tá? Por isso que, no caso, o pH pode sim, no caso dessa reação de neutralização, girar em torno ou dar exatamente 7, tá? Então, classificando ácidos, quando o pH for menor que 7, é o meio ácido. Eu tenho excesso de íons H3 ou mais, de acordo com a água. E se eu tiver, por exemplo, um excesso de OH-, graças à existência de bases na molécula, eu vou ter, obviamente, um meio básico com pH acima de 7. É importante que vocês levem em consideração que nesse meio especificamente, existem várias moléculas de água ao redor, tá? Ou seja, onde se faz presente essas moléculas? Por toda a solução existem moléculas de água, porque tudo isso, para que a gente caracterize a solução como ácido ou básica, é preciso que esta solução se encontre em meio aquoso, galera. E é importante que você fixe o meio, tá? Esse é o meio aquoso. Uma última coisa interessante que eu quero deixar para as próximas aulas. É legal lembrar que soluções ácidas e soluções básicas, estas soluções, elas conduzem corrente elétrica. E esse é o tema de uma aula que a gente vai fazer mais à frente, tá? Quais são as soluções
que são eletrólitos, né? Falaremos um pouquinho disso mais à frente. No entanto, a água conduz pouca corrente, por quê? Porque somente conduzirá mais se ela for rica em minerais, a presença de metais, mas ainda assim há a possibilidade de, obviamente, conduzir pouquíssima corrente elétrica como água, tá? Mas os ácidos e as bases têm possibilidade de conduzir perfeitamente a corrente elétrica pela presença dos seus íons na solução, né? Permitindo aí a passagem de elétrons pelo fechamento do circuito. Pessoal, um forte abraço, espero você nas próximas aulas, espero ter esclarecido suas dúvidas e aguardo você até a próxima.